Neste sábado especial de derby, o nosso contato é com um ex-goleiro e também ex-preparador de goleiros, o Robinson. Aliás, o Robinson tem uma história marcante, até porque eu estava conversando com o Edu Pinheiro esses dias, nós não conhecemos nenhum outro profissional que tenha jogado nos dois clubes, tanto na base quanto no profissional, e tenha treinado os dois clubes como treinador de goleiros. E eu acho que o Robinson tem essa particularidade. Você conhece algum outro que tenha passado por tudo nos dois clubes de Campinas, no Guarani e na Ponte Preta, Robinson? Um abraço para você, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, Breno, tudo bem? Breno, o Dimas, saudoso Dimas, também ele trabalhou nas categorias como preparador de goleiros, tanto na Ponte Preta e no Guarani. Inclusive, eu fui, vamos dizer assim, aluno, ele que me treinou tanto na Ponte Preta, quando eu era amador ainda. Não, já era profissional, mas depois eu acabei saindo. Depois retornei para o Guarani e ele também era o treinador de goleiros. Ô Robinson, você não chegou a participar de derby como profissional, né? Mas você participou de derbys nas categorias de base. Como que era derby na sua época, nas categorias de base? E o que você pode falar a respeito de um derby marcante na base pela Ponte e um derby marcante na base pelo Guarani? Na época de base do Guarani, depois que eu saí no Guarani, não, depois que eu saí do Guarani, nós fizemos um derby no campo do Guarani e eu conheci os jogadores e aí eu fiz uma excelente defesa lá, inclusive o cruzamento do Osnir, que isso daí marcou bastante para mim, eu tenho até a foto dessa situação. E posteriormente, eu estava já como profissional e nós fomos campeões aspirantes contra o Guarani na decisão em São Paulo, Ponte Preta e Guarani. Então, aspirantes era era aquele time que não participava do profissional e aí aproveitavam para colocar os jogadores em fase de competição para disputar esse campeonato. E aí foi no Morumbi, nós ganhamos do Guarani e foi esse derby, isso aí também foi marcante. Nós estamos conversando com o ex-goleiro e ex-preparador de goleiros, o Robinson, que tem muita história tanto no Guarani quanto na Ponte. Aliás, por falar em história, você tem o vice-campeão paulista pela Ponte Preta em 81 e tem o vice-brasileiro pelo Guarani em 86. E eu acho que isso representa muito na sua história, né? Primeiro eu queria que você contasse sobre 81, até porque, pelo que eu vi nas fichas, você começou como titular em 81 e depois o Carlos apareceu como titular. Como que foi 1981 para você e também o vice-paulista pela Ponte? Então, Breno, em 81 eu fui vice-campeão, mas eu disputei muitas partidas, né? Porque o Carlos tinha uma contusão no cotovelo. E aí, então, eu participei das primeiras partidas e depois o Carlos assumiu novamente e aí ele, logicamente, goleiro de seleção, pôde sem tirar méritos nenhum, que foi meu espelho como goleiro. E aí eu acabei ficando na reserva com toda
com toda a satisfação. Agora, Robinson, em 86 você foi boa parte do Campeonato Brasileiro, da campanha do Guarani, como titular, e depois você perdeu a posição para o Sérgio Neri. Por que você perdeu a posição e o que você pode falar do seu desempenho em 86? Breno, em 86 eu saí do Novo Horizontino e fui para o Guarani. Aí eu fiz o campeonato todinho como titular. Nessa época aí era o Dimas, que eu havia dito anteriormente, e eu disputei o campeonato todinho no ano de 86. Inclusive estava na bola de ouro, como melhor goleiro, defesa menos vazada, tal. O time era sensacional, né? Tinha bons jogadores demais. E na volta, em 87, no primeiro jogo, foi contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, nós tivemos 3 escanteios diretos, assim, sabe? Um sequência do outro. E no último, eu saí também, dei um soco na bola, mas aí eu senti uma distensão na panturrilha. Foi onde eu fui substituído por Sérgio Neri. O Sérgio Neri, inclusive, durante esse jogo, defendeu um pênalti e nós ganhamos, se não me engano, com gol de Ivair. E a partir daí, então, eu não recuperei para as últimas partidas, né? E, infelizmente, não consegui ser campeão. Assim, quer dizer, jogando, né? Mas eu era o goleiro menos vazado no placar, bola de ouro. E não ficou aquele gostinho, você que participou na base, em derbys, você tem raízes nos 2 clubes, não ficou aquele gostinho de ter jogado um derby, pelo menos, como profissional? E você chegou a ficar no banco, você me contou, né? No banco de reservas. Você se lembra de algum ou de alguns jogos, derbys, que você tenha ficado no banco de reservas? Você ficou só pela Ponte ou você chegou a ficar em 86 pelo Guarani no banco também? Breno, logicamente que eu fiquei, velho. Eu pensava mais em jogar um derby profissionalmente, mas infelizmente, na Ponte Preta, o titular era o Carlos. Não tinha como. Mas eu tenho uma recordação muito grande num derby Ponte Preta e Guarani, no Moisés, que eu tinha feito uma cirurgia no joelho e eu não poderia ficar no banco. E eu estava na arquibancada e foi aquele derby que o Serginho fez aquele gol da linha de fundo lá, cruzamento da linha de fundo, e acabou vencendo. Isso aí foi marcante na minha vida, porque eu queria estar lá dentro, queria estar pelo menos no banco. E outra coisa, seja, o Breno, eu joguei no Maracanã contra o Flamengo. Na época tinha o Zico, tinha o pessoal todo, Bebeto, aqueles jogadores todos. Nós vencemos de 1-0. Mas isso daí, inclusive eu fui considerado um dos melhores em campo. Mas eu estava no Vitória. E, inclusive, naquele ano, nós fomos campeões estaduais. Mas não foi a mesma emoção de querer estar num derby, sabe? Independente de estar no Guarani ou na Ponte Preta, mas ter essa sensação, sabe, vibração das torcidas de todos, dos 2 times, que eu não consegui, infelizmente. Como preparador de goleiros, você treinou quais goleiros, tanto do lado do Guarani quanto do lado da Ponte, que você se lembra? Breno, como preparador de goleiros, eu comecei no Guarani. Eu estava na última fase assim, de profissionalismo. No Primavera fizemos um amistoso
contra o Guarani, lá em Indaiatuba, e aí o seu Milton dos Santos, que Deus o tenha, ele me convidou para que, se eu quisesse ser treinador de goleiros no Guarani, nas equipes de base. E aí foi, como eu já tinha curso na faculdade, educação física, tá? E aí eu fui. Falei, seu Milton, eu vou, porque já está na minha fase final mesmo, não dá mais para eu continuar jogando. E eu fui. E aí, nesse período que eu estive no Guarani, desde o amador, que tinha uns 12 goleiros para treinar e tal, aí dentre eles estava o Gleger, o Birigui, o Narciso, o Irã, aí já passando profissional, né? Porque eu fiquei uma fase nos amadores, daí eu passei para a fase profissional. Então, esses aí já estavam, o Edervan, e sei lá se eu estou esquecendo algum nome aí, o Carlos, que era uma promessa, que foi até para o São Paulo. Então, foram esses goleiros que eu peguei no Guarani, que eu treinei no Guarani. Na Ponte Preta, já era uma fase mais avançada, que eu já tinha ido para o Japão, tinha voltado e tudo mais. Aí eu peguei o Irã, o Denis, o Jean, o Denis, o Aranha e outros mais. E me desculpe, eu não lembro os nomes, mas foi por aí, esses goleiros aí de nome. Pitarelli, no Guarani, como nós fomos campeões da Taça São Paulo, ele pegou nós ganhamos uns pênaltis, ele pegou 4 pênaltis. Agora, Robinson, esse sábado tem mais um derby na história, o derby 213. O que você pode falar, o que você está esperando desse jogo, porque são campanhas completamente diferentes. A situação financeira do Guarani hoje é bem melhor do que da Ponte Preta, mas a gente sabe que clássico não tem um vencedor de véspera e um favorito, né? Você está vendo o Guarani como um favorito, dá para dizer assim antes do jogo, ou você acha que não? E o que você espera que aconteça no jogo deste sábado? Breno, quanto a derby, é o seguinte, a motivação é muito grande de ambas as partes, não tem lógica, eu não arrisco um resultado que geralmente derby dá empate, certo? Porque ninguém quer perder, porque tem a carreira dos técnicos, a moral dos técnicos e tudo mais. Mas a preparação psicológica, a preparação, motivação, vamos dizer assim, é muito importante, porque eu passei por assim derbys, mas com treinadores diferentes, mas não joguei. Mas eu me lembro assim do Cilinho, por exemplo, que ele na época do derby, na véspera do derby, nós concentrados, ele colocava embaixo do prato, fulano de tal falou do derby, falando que vai arrebentar, vai ganhar, essa coisa. Então essa medida psicológica influi bastante, que é um jogo só, não é? É um jogo, mas é marcante para a torcida e pelos treinadores. Agora, eu vou te contar uma coisa que eu sempre admirei. Essa guerra, não guerra, mas essa disputa e esse amor que a torcida pontepretana e a torcida Guarani tem por Campinas, eu não queria acabar nunca, que acabasse nunca.
E eu acho que deve ter sempre esse tipo de energia, sabe? Porque é isso que faz o sucesso dos derbys. Sabe, agora eu joguei na Ponte, joguei no Guarani, eu tenho assim, muito amor por as duas equipes que me ajudaram muito. Eu queria que não acabasse essa energia das torcidas, sabe? Essa garra e tudo. E os jogadores dentro de campo têm que sentir isso daí. Tem que sentir tudo isso. Não sei se vão conseguir, tem muitos jogadores que não... que chegaram agora, por exemplo, mas eu sou um cara que eu nasci em Campinas. Tenho amigos pontepretanos, amigos bucrinos, e eles perguntam para mim, geralmente eles perguntam, você torce para quem? Eu sempre falo, torço para os dois me ajudaram, foram essenciais na minha vida, e eu quero que continue essa rivalidade entre os dois times, porque senão acaba Campinas, acaba o futebol de Campinas. Para fechar com você, Robinson, agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, você que foi um grande goleiro, um grande preparador de goleiros, é uma pessoa muito bacana, muito gente boa, que acompanha o esporte em Campinas. Para fechar com você, você arrisca um palpite e você tem uma torcida neste sábado, ou pelo Guarani ou pela Ponte? Breno, o resultado, eu acho que é empate, como da maioria dos derbys, né? Mas eu gostaria que os dois continuassem no Campeonato Paulista. Infelizmente, a Ponte Preta não está numa fase muito boa não, muito ruim, está numa fase muito ruim, mas eu acho que a preferência não. A lógica deve ser vitória do Guarani. Infelizmente, eu digo porque para que a Ponte Preta não caia e continue Ponte Preta e Guarani, mas o favoritismo nessa situação é para o Guarani.